Era o ano de 541 d. Código, e o Império Bizantino, sob o comando de Justiniano, parecia destinado a restaurar a glória da Roma perdida. Constantinopla brilhava como a joia do Oriente, uma cidade que misturava riquezas, monumentos e poder. O imperador havia reconstruído a Basílica de Santa Sofia após uma rebelião sangrenta. Sonhava em expandir suas fronteiras e unificar novamente o Império Romano sob uma única coroa. As ruas eram movimentadas, os mercados transbordavam especiarias vindas do Oriente. Navios chegavam diariamente trazendo ouro, seda e alimentos. Mas por trás dessa aparência de prosperidade, algo sombrio já se movia nas sombras. Invisível aos olhos humanos, silencioso como um sussurro de morte, um inimigo muito mais poderoso que qualquer exército, muito mais devastador que qualquer guerra, havia despertado, e sua marcha estava prestes a mergulhar o mundo em trevas. Disse que a peste começou em algum lugar distante, talvez nas margens do rio Nilo, talvez nas rotas de caravanas que cortavam o coração da Ásia como uma sombra. Ela avançava sem pressa, viajando em silos de grãos, em embarcações que cortavam o Mediterrâneo e em corpos de pequenos mensageiros da morte. Os ratos e suas pulgas infectadas. Esse inimigo invisível não carregava espadas, mas uma bactéria letal que aguardava o momento certo para atacar. A princípio, ninguém percebeu o perigo. Os primeiros sintomas em terras distantes foram vistos como febres comuns, mas logo se transformaram em um espetáculo de horror, onde o corpo humano era devorado por dentro, inchado e marcado por feridas negras. E assim, lentamente como um exército silencioso, a peste avançava em direção à maior cidade do mundo antigo, Constantinopla. O destino parecia brincar com os homens. Enquanto Justiniano discutia planos de guerra e expansão, o verdadeiro inimigo já atravessava seus portos. Os navios que atracavam na cidade traziam riquezas, mas também carregavam ratos escondidos nos porões. Animais que corriam pelas docas e entravam nos mercados sem que ninguém desconfiasse do horror que traziam. Foi assim, no coração de uma metrópole com quase 500 mil de habitantes, que a morte encontrou seu terreno fértil, e como uma onda negra ela começaria a se espalhar, sem discriminar pobres ou ricos, soldados ou sacerdotes, plebeus ou nobres. O império mais poderoso de seu tempo estava prestes a ser colocado de joelhos não por exércitos, mas por uma praga invisível. O que viria a seguir seria um espetáculo de horror que nenhum cronista ousaria esquecer. As ruas de Constantinopla, antes cheias de vida, passariam a ecoar gemidos de dor e o silêncio dos mortos. Os sinos das igrejas não parariam de tocar. Os cemitérios transbordariam, e os sacerdotes não conseguiriam rezar rápido o suficiente para tantos corpos amontoados. E enquanto o povo via a cidade se transformar em um imenso cemitério a céu aberto, começavam a surgir sussurros. Seria a fúria de Deus castigando os homens? Seria um presságio do fim dos tempos? Ou algo ainda mais sombrio, uma maldição que ninguém ousava nomear? No auge da devastação, o Império Bizantino se transformava em um palco de horror. O que começou como rumores de uma praga que devastava vilarejos distantes, logo se espalhou como fogo descontrolado, alcançando as muralhas de Constantinopla em 541 d. Código. A cidade, que já era o coração pulsante de uma das maiores civilizações do mundo, se viu sufocada por um inimigo invisível. O imperador Justiniano, que sonhava em restaurar a glória de Roma e reconquistar territórios perdidos, agora se encontrava sitiado por um inimigo que não empunhava espadas, mas que ceifava vidas com uma fúria silenciosa. As ruas, antes movimentadas por mercadores, soldados e peregrinos, se transformaram em passagens fúnebres, onde carroças abarrotadas de cadáveres circulavam sem descanso. O cheiro de morte impregnava cada esquina, e o medo, mais contagioso que a própria peste, se alastrava entre nobres e escravos da mesma forma, apagando fronteiras sociais diante da inevitável ruína. ChatGPT, roteirista. O quadro se agravava a cada dia. Doentes surgiam repentinamente com febres intensas e tumores negros que cresciam nas axilas e virilhas, anunciando a condenação de quem os carregava. Monges, médicos e até charlatães tentavam explicar a tragédia, mas nada conseguia conter a onda de sofrimento. Alguns diziam que era um castigo divino, que Deus havia voltado o olhar furioso para Constantinopla, punindo sua corrupção e ambição. Outros acreditavam que se tratava de um feitiço lançado pelos inimigos do império, uma arma invisível para enfraquecer as tropas bizantinas em plena guerra. O certo é que a cidade entrou em colapso. Mercados fechados, templos silenciosos, famílias inteiras desaparecendo em questão de dias. Até mesmo Justiniano, o homem mais poderoso do império, caiu gravemente doente, ficando à beira da morte. Numa luta pessoal contra a mesma força que já havia arrastado centenas de milhares de vidas. ChatGPT, roteirista. Os cronistas da época como Procápio,
registraram detalhes aterradores da pandemia. A cada dia, milhares de corpos eram empilhados e queimados, mas o número de mortos era tão avassalador que não havia lenha suficiente para as fogueiras. A cidade, em meio ao pânico, começou a enterrar cadáveres em valas comuns, enchendo fossas até transbordar. O silêncio das procissões fúnebres foi substituído pelo choro coletivo, pelo uivo de cães famintos e pelo ranger das carroças abarrotadas de corpos. O impacto da peste não se restringiu apenas à população civil. Exércitos inteiros foram dizimados, rotas comerciais interrompidas, e os cofres imperiais se esvaziaram para lidar com uma tragédia que parecia não ter fim. Os números são incertos, mas estimativas apontam que até 25 milhões de pessoas podem ter sucumbido em toda a região mediterrânea. Constantinopla, que antes brilhava como joia do império, agora respirava como um túmulo gigante, sufocada pelo próprio peso da morte. ChatGPT, roteirista, e é nesse cenário de trevas que a peste de Justiniano se eternizou como uma das pandemias mais brutais da história. Ela não apenas ceifou vidas, mas também deixou cicatrizes profundas na política, na economia e na espiritualidade da humanidade. Os sonhos imperiais de Justiniano de restaurar a glória de Roma foram enterrados junto com as vítimas da peste. O império, abalado e fragilizado, jamais voltaria a ter o mesmo poder. E o mais aterrador: a praga não desapareceu de imediato. Ela retornaria em ondas, século após século, reaparecendo e ceifando vidas, sempre que o povo começava a acreditar que a normalidade havia voltado. Constantinopla nunca mais seria a mesma. ChatGPT roteirista e você que chegou até aqui, precisa estar atento, porque essa foi apenas uma das muitas pandemias que marcaram o curso da humanidade. O medo, a dor e o silêncio que ecoaram nas muralhas de Constantinopla são apenas um capítulo de uma longa sequência de horrores. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nas sombras da história e revelar segredos ainda mais sombrios. Então não esqueça, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe seu like para não perder a continuação dessa jornada macabra pelas pragas que assombraram o mundo. Era o ano de 541 d.C. e Constantinopla brilhava como a joia mais preciosa do Império Bizantino. As ruas estavam sempre cheias de mercadores vindos de todos os cantos do mundo conhecido. Navios atracavam diariamente trazendo especiarias da Índia, sedas da China, marfim da África e trigo do Egito, mas, escondido entre os grãos armazenados nos porões, um inimigo invisível também chegava. Um inimigo silencioso, disfarçado sob a forma de pequenos passageiros indesejados, ratos famintos e suas inseparáveis pulgas. Eles se infiltravam nos armazéns, nos celeiros e até nas casas luxuosas da nobreza. Ninguém suspeitava que esses animais seriam os mensageiros de uma das maiores catástrofes da história da humanidade. O comércio, que era a força vital de Constantinopla, havia se tornado o veículo perfeito para espalhar a morte. Enquanto marinheiros descarregavam as mercadorias, pequenos ruídos vinham das sacas de trigo. Ratos pulavam, fugindo da claridade do sol, correndo em direção às sombras das vielas da cidade. Mas o verdadeiro terror não estava nos dentes dos roedores, e sim em algo muito menor: as pulgas que sugavam seu sangue. Carregando dentro de si uma bactéria mortal, elas saltavam dos corpos dos ratos para as pessoas. O ciclo macabro se fechava sem que ninguém percebesse. Os primeiros relatos falam de febres repentinas entre trabalhadores dos portos, de homens fortes que, em questão de dias, se tornavam cadáveres. O calor abafado da primavera e os depósitos cheios de grãos criaram um ambiente perfeito para a praga florescer. No início, poucos perceberam a gravidade. Afinal, doenças eram comuns naquela época, e surtos de febre sempre existiram. Mas logo os sinais se tornaram impossíveis de ignorar. Pessoas começaram a apresentar inchaços dolorosos, enormes caroços nas axilas e na virilha, sinais que o povo logo chamou de bubões. Esses inchaços eram negros, duros como pedras, e acompanhados de dores insuportáveis. Os marinheiros que chegavam aos portos caíam mortos em questão de dias, e o medo se espalhava mais rápido que o fogo. Ninguém conseguia explicar como a doença se movia tão velozmente, pulando de bairro em bairro caça e micoça. Era como se uma sombra invisível tivesse se infiltrado na cidade, observando cada esquina e escolhendo suas vítimas. Cronistas da época descrevem que os primeiros dias foram marcados pelo pânico contido, como se a população quisesse negar o óbvio. Mas a morte não podia ser escondida. Carros puxados por bois começaram a transportar corpos pelas ruas, e os cemitérios não conseguiam mais comportar os mortos. O cheiro de carne apodrecida se misturava com o ar úmido vindo do mar. Constantinopla, que outrora era símbolo de riqueza e poder, agora respirava desespero. O comércio que alimentava a cidade se transformara em maldição, pois cada navio atracado podia trazer mais ratos, mais pulgas
mais doença. E em meio a isso começaram a surgir os primeiros rumores. Diziam que a peste não vinha apenas dos portos, mas era um castigo divino, que Deus havia se enfurecido com os pecados do povo, e que a morte que caminhava pelas ruas era sua vingança. Outros acreditavam que era obra de inimigos invisíveis, bruxarias ou até espíritos trazidos pelas mercadorias estrangeiras, enquanto o povo se debatia em explicações. A realidade era ainda mais cruel. Não importava sua riqueza, sua fé ou seu poder. A praga não distinguia pobres de nobres, escravos de senadores. O inimigo invisível já havia encontrado morada na cidade e não sairia tão cedo. Assim nasceu a peste de Justiniano, de forma silenciosa, infiltrada no coração do comércio, aproveitando-se da abundância da maior cidade do mundo para se espalhar como fogo em campo seco. Constantinopla não estava apenas cercada por inimigos externos, mas agora era consumida por dentro, por um adversário que ninguém podia ver ou deter. Era apenas o começo de um dos capítulos mais sombrios da história. Nos portos movimentados do Império Bizantino, onde mercadores desembarcavam trazendo especiarias do Oriente, sedas luxuosas e perfumes exóticos, ninguém imaginava que entre os tecidos e grãos estava escondido o inimigo mais mortal que a humanidade enfrentaria até então. O comércio, que era a força vital de Constantinopla e das cidades vizinhas, se transformou em uma maldição silenciosa. Dentro dos sacos de trigo e nos porões escuros dos navios viajavam passageiros indesejados, ratos pretos ágeis e furtivos, que se alimentavam das sobras e carregavam em seus corpos pequenas criaturas quase invisíveis, mas de poder devastador. As pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis. Essa bactéria era a semente da destruição, aguardando apenas o momento certo para saltar de uma carcaça animal para o corpo humano, espalhando febre, dores lancinantes e a morte em questão de dias. As primeiras histórias surgiram nos portos do Egito, em cidades estratégicas como Pelúsio, onde marinheiros relataram a presença de cadáveres inchados, cobertos por manchas escuras e bubões purulentos. Muitos acreditavam tratar-se de punição divina, um castigo dos céus pelos pecados da humanidade. Mas o que ninguém compreendia era a verdadeira engrenagem da tragédia. As pulgas, ao sugar o sangue dos ratos infectados, carregavam dentro de si a peste. Quando o hospedeiro morria, essas pequenas assassinas procuravam um novo corpo quente para se alimentar e assim, a praga atravessava fronteiras de portos egípcios às ruas luxuosas de Constantinopla. Cada navio que chegava carregava não apenas mercadorias, mas a semente da ruína, espalhando morte de forma silenciosa e inevitável. A rotina dos mercadores e marinheiros transformou-se em um pesadelo coletivo. Os relatos descrevem como homens fortes caíam em questão de horas após os primeiros sintomas. Uma febre que queimava por dentro, uma dor que parecia estraçalhar ossos e órgãos seguida por inchaços monstruosos nas axilas, no pescoço e na virilha. Em pouco tempo os portos fervilhavam de boatos. Alguns diziam ter visto a morte caminhando entre os navios vestida de negro e sorrindo diante da agonia dos condenados. Outros acreditavam que espíritos malignos habitavam os grãos importados, envenenando tudo o que tocavam. Enquanto a ignorância alimentava o pânico, o verdadeiro assassino invisível se multiplicava com rapidez, aproveitando cada rota comercial como um canal para espalhar o caos. Assim, o império, que dependia das rotas marítimas para sustentar sua riqueza e seu poder, tornou-se vítima daquilo que mais valorizava. O comércio, símbolo de prosperidade, abriu as portas para a maior desgraça de sua história. O inimigo invisível já não estava mais restrito aos ratos nos porões ou às pulgas escondidas entre sacos de trigo. Ele agora corria pelas ruas, infiltrava-se nos lares e fazia de Constantinopla um campo de cadáveres. Era apenas o começo da peste de Justiniano, e a cidade ainda não sabia que estava diante de um flagelo que mudaria para sempre os rumos da humanidade. Constantinopla, a joia dourada do Império Bizantino, acordou certa manhã do ano 542 d. Código, sem imaginar que carregava em suas muralhas o prenúncio de um apocalipse. O sol brilhava sobre as cúpulas reluzentes de Santa Sofia, mas a claridade era incapaz de dissipar as sombras que começavam a se arrastar pelas ruas estreitas e mercados abarrotados. De início surgiram pequenos rumores menos marinheiros que desembarcavam trazendo febres estranhas, mercadores que caíam subitamente mortos no meio de suas transações. O povo, acostumado a acreditar em maus presságios, observava os portos com medo, pois todos sabiam que das embarcações vinham riquezas, mas também doenças invisíveis. O comércio, que era o coração pulsante de Constantinopla, agora se tornava a porta pela qual a morte entrava sem pedir permissão. À medida que os dias passavam, a cidade começou a perceber que algo sinistro se instalava. O corpo das vítimas apresentava manchas escuras, bolhas purulentas e inchaços grotescos nas axilas e virilhas. Muitos caíam nas ruas, contorcendo-se em agonia, enquanto seus gritos ecoavam entre as muralhas da cidade. Os hospitais não comportavam mais os doentes.
e até as igrejas, que antes ofereciam consolo, passaram a ser usadas como depósitos improvisados de cadáveres. As orações se misturavam ao cheiro insuportável da decomposição, e os sinos que antes chamavam os fiéis agora soavam como lamentos fúnebres. O imperador Justiniano tentou manter a ordem, mas até seu palácio se encheu de rumores de morte, pois ninguém estava seguro, menos nem soldados, nem nobres, nem sacerdotes. O cenário tornou-se caótico. Carroças cheias de corpos cruzavam as ruas diariamente, muitas vezes abandonadas, quando os condutores também sucumbiam à peste. Os mortos se acumulavam nas esquinas, e logo não havia mais espaço para enterrá-los. Constantinopla, antes tão orgulhosa de sua grandiosidade, passou a exalar o fedor da decomposição, sufocando qualquer resquício de esperança. A cidade estava sitiada não por exércitos inimigos, mas por um inimigo invisível que se espalhava pelo ar, pelas roupas e pelo simples toque de uma mão. O silêncio dominava as noites, quebrado apenas pelos gemidos dos que ainda agonizavam. O medo tornou-se absoluto, e cada olhar carregava a desconfiança de que o próximo sopro de vento poderia trazer a morte. Constantinopla havia se transformado em uma necrópole viva, onde os vivos já caminhavam como espectros, aguardando sua vez de serem levados pela peste. Constantinopla, a cidade que parecia eterna, onde as muralhas intransponíveis e as cúpulas douradas refletiam o poder absoluto de Roma do Oriente, acordou em 542 d, código cercada não por exércitos, mas por algo invisível, silencioso e implacável. A peste já havia chegado, embora muitos ainda não soubessem. O vento que soprava dos portos carregava mais do que o cheiro de especiarias vindas do Oriente. Trazia o fedor da morte. A princípio eram apenas relatos isolados, menos marinheiros caindo em delírio, comerciantes com febres que ardiam como fogo, estrangeiros que morriam em estalagens sem razão aparente. Mas a cada dia os rumores se tornavam gritos, e as sombras do infortúnio começaram a cobrir a capital do Império Bizantino. O comércio, antes fonte de vida, transformou-se na veia pela qual o veneno corria, espalhando-se sem piedade entre pobres e nobres, soldados e monges, mulheres e crianças. As ruas da metrópole, que antes fervilhavam com o som de mercadores e viajantes, passaram a se encher de lamentos. Era impossível não notar os primeiros sinais da epidemia. Manchas negras surgiam na pele, bolhas purulentas se formavam nas axilas e virilhas, e os corpos se dobravam em convulsões de dor. O terror vinha rápido, pois em questão de dias, às vezes horas, o doente tombava sem chance de salvação. Hospitais improvisados não conseguiam mais receber os enfermos. E logo as igrejas, antes refúgio da fé, foram tomadas por gemidos e cadáveres empilhados. A fé era testada a cada instante. Padres oravam sem descanso, mas muitos morriam diante do altar, suas preces interrompidas pela tosse sufocante e pelos inchaços que tomavam seus corpos. Os sinos, que outrora celebravam festas e vitórias, passaram a soar como hinos de morte, lembrando a todos que a cada badalada centenas partiam sem despedida. O imperador Justiniano, senhor absoluto do império, também não conseguiu escapar do horror. Seu palácio foi tomado pelo pânico, pois até os guardas e servos começaram a sucumbir. Historiadores da época relatam que o próprio imperador adoeceu, ficando à beira da morte, cercado por médicos que nada podiam fazer além de observar a lenta agonia. Isso espalhou ainda mais o desespero. Se o homem mais poderoso do mundo conhecido não estava seguro, o que restava ao povo? Constantinopla, tão orgulhosa de sua grandeza, viu-se de joelhos diante de um inimigo invisível que nem exércitos, nem muralhas, nem ouro podiam deter. Com o passar dos dias, a cidade transformou-se em um labirinto de cadáveres. As carroças, que antes transportavam mercadorias, agora carregavam corpos amontoados, muitas vezes guiadas por homens desesperados que, no meio do trajeto, também tombavam, abandonando as vítimas no meio das ruas. O solo sagrado dos cemitérios não era mais suficiente, e logo corpos começaram a ser jogados em valas comuns abertas às pressas, muitas delas dentro da própria cidade. Em alguns pontos simplesmente empilhavam os mortos nas esquinas, cobertos por panos rasgados, até que o peso da decomposição fazia as pilhas desmoronarem. O ar tornou-se quase irrespirável, carregado pelo odor nauseante da morte. As igrejas abarrotadas deixaram de ser templos de fé para se tornarem depósitos da agonia. Multidões desesperadas se reuniam nelas pedindo salvação, mas cada missa terminava com dezenas de novos corpos. O silêncio, antes inimaginável para uma metrópole tão viva, começou a dominar as noites. As ruas, que sempre ecoavam o barulho do comércio, estavam agora mergulhadas em um vazio perturbador, quebrado apenas por gritos de dor e pelo arrastar das carroças cheias de mortos. Quem ousava sair de casa caminhava como um espectro, evitando olhares, respirando fundo como se pudesse enganar o inimigo invisível. E havia outro detalhe terrível, a solidão da morte. Muitos adoeciam dentro de casa,
e não encontravam ninguém que ousasse se aproximar. Famílias inteiras desapareciam em questão de dias, suas portas trancadas, enquanto vizinhos apenas aguardavam o silêncio absoluto que confirmava a tragédia. Animais famintos rondavam as ruas, e em muitos casos eram vistos devorando restos abandonados. Constantinopla, antes celebrada como a Nova Roma, estava se transformando em uma necrópole viva, onde o número dos mortos superava os dos vivos. O medo se espalhou como um veneno espiritual. Muitos acreditavam que era a ira de Deus, outros sussurravam que demônios andavam pelas ruas espalhando a doença. Alguns procuravam explicações nos astros, dizendo que os céus haviam se revoltado contra a humanidade. A cada esquina, a cada praça, surgiam rumores de castigos divinos e profecias apocalípticas. A peste não apenas destruía corpos, mas também a razão e a esperança. Constantinopla estava sitiada, mas não por exércitos persas, nem por bárbaros do norte. O inimigo era invisível, espalhava-se no silêncio e transformava a capital do Império Bizantino em um cemitério sem muros. No auge da tragédia, relatos contam que 5.000 pessoas morriam por dia, número que em alguns momentos chegou a 10.000. Era impossível contar os mortos, impossível nomear cada rosto apagado pelo inimigo sem forma. E enquanto os corpos apodreciam nas ruas, a vida parecia congelar. O comércio parou, as oficinas fecharam, os mercados silenciaram. A cidade que já havia resistido a guerras e invasões agora se curvava diante de algo que ninguém podia ver. Constantinopla, outrora o coração vibrante do Mediterrâneo, agora pulsava em ritmo de agonia, onde cada batida era abafada pelo som das carroças fúnebres e pelo choro sufocado dos sobreviventes. Assim foi o estouro da peste na cidade que acreditava ser eterna. Constantinopla, com seus palácios, igrejas e muralhas, provou que nem o maior império da terra estava a salvo do inimigo invisível. E a lição que ecoou por suas ruas fétidas foi uma só: contra a morte invisível, todos são iguais, e até mesmo a cidade mais poderosa do mundo pode se tornar um túmulo coletivo. Era como se a própria morte tivesse decidido caminhar entre os homens. O horror da peste não se limitava à quantidade de corpos caídos nas ruas de Constantinopla, mas se tornava ainda mais aterrador quando os sinais da doença começavam a se manifestar no corpo das vítimas. No início surgiu uma febre intensa e repentina, como um fogo invisível consumindo o corpo por dentro. Os doentes suavam em excesso, tremiam, gemiam e logo depois perdiam as forças. Mas o verdadeiro terror vinha com os bubões, inchaços negros e dolorosos que apareciam de forma grotesca nas axilas, na virilha e no pescoço. Eram como tumores cheios de pus, pulsando como se estivessem vivos, espalhando um cheiro fétido que fazia até os mais fortes recuarem com repulsa. Muitos morriam poucos dias depois do aparecimento dessas marcas, mas os que resistiam sofriam ainda mais. A peste parecia zombar da condição humana. Havia relatos de homens que começaram a delirar, gritando palavras desconexas, vendo vultos e acreditando que demônios os perseguiam pela cidade. Outros tinham convulsões que os jogavam no chão, contorcendo-se como se estivessem possuídos. O hálito dos infectados tornava-se pestilento, e seus olhos ficavam vermelhos, como se o sangue tentasse escapar das órbitas. A pele começava a escurecer, tornando-se manchada de tons arroxeados e pretos, como se a própria decomposição já tivesse iniciado enquanto ainda respiravam. O contato com os enfermos era visto como uma sentença de morte. Famílias inteiras abandonavam seus parentes, deixando-os trancados em casas para que definhassem sozinhos, rodeados pelo próprio sofrimento e pelo fedor de suas feridas abertas. Os corpos pareciam apodrecer ainda em vida. Muitos tinham hemorragias internas, vomitavam sangue e expeliam líquidos escuros, sinais de que os órgãos estavam sendo consumidos pela doença. Os gemidos ecoavam pelas ruas, misturados ao silêncio pesado daqueles que já não tinham forças para clamar por socorro. O horror não estava apenas nos sintomas físicos, mas também na forma como a peste roubava a humanidade de suas vítimas. O rosto se deformava, o corpo enrijecia, e a morte se tornava um espetáculo grotesco. Um lembrete constante de que ninguém estava seguro. A cada novo doente, a cidade afundava ainda mais em desespero, e a visão dos bubões negros se tornou a imagem mais temida de toda Constantinopla. Era a marca da condenação, a assinatura da própria escuridão gravada na carne dos homens. Os sintomas da peste em Constantinopla não eram apenas sinais de uma doença, mas verdadeiros rituais de agonia que transformavam cada vítima em um espetáculo de horror vivo. O primeiro indício, a febre brutal e súbita, surgia como uma labareda invisível que devorava o corpo em horas, deixando os doentes com os olhos esbugalhados e o rosto em chamas. Muitos descreviam a sensação como se o sangue estivesse fervendo sob a pele, incapaz de ser contido. Logo após,
Vinham os calafrios, tremores tão violentos que faziam os enfermos rangerem os dentes até quebrá-los. Mas o que realmente marcava o início da sentença eram os bubões. Esses inchaços negros e purulentos surgiam em regiões íntimas e expostas, nas virilhas, nas axilas, no pescoço, inchavam em questão de horas, tornando-se esferas duras e latejantes que explodiam em pus e sangue, exalando um cheiro insuportável. Ver um parente desenvolver esses tumores era como testemunhar sua alma sendo arrancada em vida, pois todos sabiam que dali em diante restavam apenas poucos dias de sofrimento. A peste não apenas destruía o corpo, mas também a mente. O delírio tomava conta dos infectados, transformando-os em sombras de si mesmos. Homens respeitáveis, soldados e até sacerdotes eram vistos gritando blasfêmias, rindo como loucos ou implorando perdão a vozes invisíveis. Muitos afirmavam sentir presenças sombrias, vultos que rondavam suas camas, como se a própria morte viesse buscá-los antes da hora. Crianças contorciam-se entre gritos e convulsões, enquanto suas mães, impotentes, apenas observavam. O sofrimento psicológico era tão aterrador quanto o físico. Ver os olhos de um familiar perderem o brilho, se afogando em febre e delírio, era como assistir uma alma sendo devorada em silêncio. Mas havia ainda o estágio final, aquele que aterrorizava até os que já estavam acostumados a conviver com cadáveres pelas ruas. A pele das vítimas escurecia lentamente, ganhando tons roxos e negros, como se estivessem sendo queimados de dentro para fora. As extremidades, dedos, orelhas, nariz menos necrosavam antes mesmo da morte, desprendendo odores insuportáveis. Muitos eram vistos cuspindo sangue espesso, quase coalhado, que manchava as paredes e o chão ao redor de suas camas. Outros vomitavam líquidos escuros, sinal de que o corpo estava em completa falência. Era uma decomposição em vida. O terror não estava apenas na dor, mas no espetáculo da degradação, no fato de que a própria carne parecia desistir antes que a alma fosse embora. Constantinopla se tornou um palco de gemidos incessantes. As ruas eram atravessadas por sons de tosses violentas, choros desesperados e súplicas abafadas. Os sinos das igrejas não paravam de tocar, mas logo deixaram de anunciar funerais individuais. Havia tantos mortos que passaram a soar apenas para marcar o passar dos dias, como um lembrete sombrio de que a cidade inteira estava sob julgamento. O medo era tão intenso que vizinhos passaram a lacrar portas e janelas, trancando dentro de casa aqueles que apresentavam os primeiros sinais da doença. Muitos morriam sozinhos, abandonados, batendo nas paredes em busca de socorro que nunca vinha. Os relatos da época descrevem cenas inimagináveis. Mães jogando os corpos dos filhos pelas janelas. Homens cavando covas rasas no meio das ruas. Padres recusando-se a dar a extrema unção por medo de se aproximar dos enfermos. O pavor da contaminação fez com que famílias inteiras se desmanchassem. Pais abandonavam filhos, esposas fugiam de maridos doentes. Irmãos se recusavam a tocar nos corpos. O amor e a piedade humana foram corrompidos pelo instinto de sobrevivência. O silêncio nas ruas era cortado apenas pelos gritos dos moribundos e pelo ranger das carroças que levavam cadáveres empilhados como mercadoria apodrecida. O impacto psicológico na população era devastador. Muitos acreditavam que os sintomas eram sinais de possessão demoníaca, e não poucos foram os que recorreram a exorcismos desesperados, trancando doentes em igrejas na esperança de expulsar o mal. Outros viam nos bubões e nas manchas escuras uma punição divina, resultado dos pecados da cidade. Sacerdotes pregavam sermões apocalípticos, alertando que a peste era a ira de Deus contra os homens. Esse clima de medo religioso só aumentava a angústia, transformando a doença não apenas em um castigo físico, mas também espiritual. E ainda havia os que enlouqueciam antes mesmo de morrer. Testemunhas relatam homens que saíam-nos pelas ruas gritando palavras sem sentido, arrancando os próprios cabelos, batendo o corpo contra paredes até sangrar. Outros se mutilavam, acreditando que arrancar os bubões com facas poderia salvá-los. Mas tudo era inútil. Cada corte, cada ferida apenas acelerava o avanço da morte. O terror não estava apenas no que se via, mas no que se sentia. A cidade inteira respirava o ar da decomposição. Um miasma pesado que fazia todos acreditarem que a morte podia ser sugada pelo próprio vento. A cada esquina, a cada casa, o espetáculo da peste mostrava sua face mais cruel. Corpos que apodreciam em vida, almas que se perdiam no delírio, famílias destruídas pelo medo. Constantinopla estava sitiada não por exércitos, mas pela própria escuridão, que se infiltrava em cada febre, em cada bubble. Em cada suspiro agonizante, a peste de Justiniano transformou Constantinopla em um cenário que nenhum cronista ousaria esquecer. A cidade, outrora vibrante e majestosa, mergulhou em uma realidade que mais parecia o fim do mundo. Milhares de mortos eram contabilizados diariamente,
e a população não conseguia sequer acompanhar os números exatos. Estimativas da época indicam que entre 5 e 10 mil pessoas caíam por dia, embora alguns relatos falem de picos ainda mais sombrios. A magnitude da tragédia era inimaginável. Ruas repletas de cadáveres, valas comuns se expandindo a cada hora, e ninguém conseguia fugir do olhar implacável da morte. Não havia classe social que oferecesse proteção. Ricos e pobres, senadores e escravos, todos sucumbiam sem distinção. E a cidade sentia cada perda como um golpe direto em seu coração. Os cemitérios rapidamente atingiram sua capacidade máxima. Para lidar com o número de mortos, valas coletivas foram abertas em áreas periféricas e até dentro da cidade, transformando praças e terrenos abandonados em fossos de lamento e decomposição. Muitas vezes, os corpos eram apenas empilhados uns sobre os outros, cobertos por terra de maneira improvisada, criando montes que em pouco tempo já se transformavam em colinas fétidas. O cheiro insuportável da morte pairava sobre Constantinopla, como uma neblina permanente, impregnando casas, ruas e mercados. A visão desses cadáveres empilhados tornava-se rotina para os sobreviventes, mas em vez de dessensibilizar, apenas aprofundava o terror. Cada corpo era um lembrete de que ninguém estava a salvo e que a praga não reconhecia limites. Além das valas, outra medida desesperada era a queima em massa dos corpos. Fogueiras gigantes eram acesas em espaços abertos, e cadáveres eram lançados ao fogo para tentar conter a proliferação da doença. O céu se tornava cinza, carregado de fumaça e cinzas, e o som crepitante das chamas misturava-se aos gritos de desespero de quem ainda estava vivo. As chamas não ofereciam alívio, mas intensificavam a sensação de fim do mundo. Constantinopla parecia tomada por uma guerra silenciosa, onde o inimigo não podia ser visto, mas podia ser sentido em cada cheiro, cada respiração e cada sombra que se movia pelas ruas vazias. O impacto da morte em massa afetou também o funcionamento do império. Exércitos foram dizimados antes mesmo de combater, rotas comerciais pararam, e cidades vizinhas, ao receberem notícias da tragédia, entraram em pânico. O sistema administrativo entrou em colapso. Funcionários públicos e magistrados não podiam mais cumprir suas funções, e tribunais e escritórios do governo ficaram desolados. Até mesmo o imperador Justiniano sentiu os efeitos de sua impotência, assistindo seu povo definhar enquanto o destino de seu império parecia cada vez mais precário. A morte não era apenas uma questão de vida ou morte individual, mas uma força que ameaçava destruir a estrutura de toda a sociedade bizantina. As ruas vazias, os mercados silenciosos e os sinos incessantes das igrejas criaram uma atmosfera de apocalipse. Os sobreviventes vagavam como espectros, assustados, tentando encontrar água e alimento, enquanto a sensação de desespero coletivo se espalhava. Relatos falam de pessoas que fugiam de suas próprias casas, de vizinhos que abandonavam familiares doentes, e de um sentimento geral de que o mundo estava prestes a acabar. Era um medo que transcendia a dor física, a consciência de que a humanidade enfrentava uma força implacável, invisível, e que a própria vida podia ser arrancada sem aviso. Mesmo aqueles que sobreviveram às primeiras ondas da peste carregaram cicatrizes profundas. Famílias inteiras foram exterminadas, casas ficaram vazias, e a cidade levou décadas para se recompor. O número exato de mortos permanece desconhecido, mas estima-se que entre 25 e 50 milhões de pessoas podem ter sucumbido à praga em todo o Mediterrâneo e regiões vizinhas. Constantinopla, antes centro do mundo, tornou-se símbolo do horror absoluto, um testemunho de como a morte, silenciosa e invisível, pode transformar a vida cotidiana em um pesadelo de proporções inimagináveis. A morte em massa da peste de Justiniano foi mais do que uma tragédia. Foi um aviso sombrio da vulnerabilidade humana, diante de forças que ninguém pode controlar. Cada rua, cada praça e cada cemitério da cidade testemunhou o espetáculo macabro de milhares de vidas ceifadas em questão de dias. Constantinopla, cercada de riqueza e poder, foi transformada em um vasto necrotério. E aqueles que sobreviveram carregaram para sempre o peso da lembrança de um apocalipse, vivido em plena história humana. A morte em massa provocada pela peste de Justiniano transformou Constantinopla em um cenário de terror que parecia saído de uma visão apocalíptica. As estimativas dos cronistas da época indicam que milhares de pessoas morriam diariamente, menos números, que chegavam facilmente a 5 ou 10 mil corpos. Mas em certos relatos alcançavam cifras ainda mais assustadoras. Cada dia era um recorde de tragédia. Ruas abarrotadas de cadáveres, mercados silenciosos, navios nos portos com tripulações reduzidas a quase nada. O que antes era uma metrópole vibrante, cheia de sons e cores, tornou-se uma cidade fantasma, onde o fedor da morte se espalhava por cada beco e praça. O medo era onipresente,
e cada novo doente ou familiar que desaparecia reforçava a sensação de que o fim do mundo havia chegado. Os cemitérios rapidamente se tornaram insuficientes para comportar a quantidade de mortos. Para lidar com o volume crescente, valas coletivas foram abertas em áreas periféricas e até dentro da cidade, transformando terrenos comuns em fossos fétidos. Os corpos eram empilhados uns sobre os outros, cobertos de forma improvisada, criando montes que rapidamente se tornavam colinas pútridas. O odor da decomposição impregnava cada rua, cada casa, e até mesmo os edifícios mais luxuosos não conseguiam escapar. Sobreviver significava caminhar diariamente entre cadáveres, lidar com o cheiro, o horror visual e a sensação constante de que a morte podia tocar qualquer pessoa a qualquer momento. A queima em massa de corpos foi uma das soluções desesperadas adotadas pelas autoridades. Grandes fogueiras foram acesas em praças e campos abertos, sobre as quais cadáveres eram lançados sem cerimônia na tentativa de impedir que a peste se espalhasse ainda mais. O céu de Constantinopla, antes claro e vibrante, tornou-se cinza, saturado de fumaça, e cinzas que caíam sobre ruas desertas. O crepitar das chamas se misturava aos gritos dos sobreviventes, criando uma sinfonia de terror que ninguém poderia esquecer. Era uma cidade em guerra consigo mesma, sitiada por algo que não podia ser visto, ouvido ou combatido de maneira convencional. O impacto da peste se estendeu para além da saúde. O funcionamento do império entrou em colapso. Rotas comerciais ficaram interrompidas. Exércitos foram dizimados antes mesmo de enfrentar inimigos externos, e o governo sofreu paralisia administrativa. Funcionários públicos, juízes e magistrados não conseguiam mais cumprir suas funções. Tribunais fecharam, lojas permaneceram trancadas e até mesmo o próprio imperador Justiniano sentiu o peso da impotência diante de uma calamidade que desafiava qualquer poder humano. A morte em massa não era apenas física, mas social. Cada instituição, cada estrutura de controle, cada vínculo humano foi colocado à prova pelo inimigo invisível. As ruas silenciosas testemunhavam cenas de desolação inimagináveis. Sobreviventes vagavam como sombras aterrorizados, evitando qualquer contato com os infectados ou mesmo com os próprios vizinhos. Famílias inteiras foram extintas. Casas ficaram vazias, crianças ficaram órfãs, e mães desoladas gritavam em desespero. O medo de ser contaminado era tão grande que parentes trancavam doentes dentro de casa e fugiam, abandonando quem mais amavam. Cada esquina, cada praça e cada viela tornou-se um lembrete do alcance absoluto da peste. Os relatos descrevem cenas de selvageria desesperada, vizinhos abandonando uns aos outros, pessoas mutilando corpos na tentativa de salvar familiares, padres incapazes de ministrar ritos fúnebres. A religião, normalmente fonte de conforto, tornou-se uma lembrança cruel do que se perdera. Templos abarrotados de doentes, fogueiras acesas em nome de purificação, mas incapazes de deter a morte. A população começou a ver a praga como castigo divino, vingança pelos pecados da humanidade, e a desesperança tomou conta de cada coração. Mesmo aqueles que sobreviveram carregaram cicatrizes profundas. A devastação social, econômica e psicológica foi imensa. Rotas comerciais interrompidas, cidades vizinhas em pânico, famílias destruídas, economia estagnada e estruturas administrativas paralisadas. Constantinopla, antes considerada a joia do mundo, tornou-se símbolo do horror absoluto, provando que nem riqueza, nem poder, nem muralhas poderiam deter a força implacável de um inimigo invisível. Cada rua, cada casa, cada praça carregava o peso do luto, e os sobreviventes passaram a viver como se caminhassem entre espectros, conscientes de que a qualquer momento poderiam ser ceifados. A morte em massa da peste de Justiniano não foi apenas um evento epidemiológico, foi uma catástrofe humanitária que abalou os alicerces de toda uma civilização. O horror não estava apenas nos números, mas na experiência cotidiana, o cheiro constante da decomposição, o silêncio absoluto interrompido apenas por gritos de agonia, a visão de corpos empilhados ou queimados, e a sensação inevitável de que o mundo havia mudado para sempre. Constantinopla foi transformada em uma necrópole viva, um lugar onde a morte reinava absoluta, lembrando a todos que, diante de um inimigo invisível, ninguém está seguro. A morte em massa provocada pela peste de Justiniano transformou Constantinopla em um cenário de terror que parecia saído de uma visão apocalíptica. As estimativas dos cronistas da época indicam que milhares de pessoas morriam diariamente, menos números, que chegavam facilmente a 5 ou 10 mil corpos. Mas em certos relatos alcançavam cifras ainda mais assustadoras. Cada dia era um recorde de tragédia. Ruas abarrotadas de cadáveres, mercados silenciosos, navios nos portos com tripulações reduzidas a quase nada. O que antes era uma metrópole vibrante, cheia de sons e cores, tornou-se uma cidade fantasma, onde o fedor da morte se espalhava por cada beco e praça. O medo era onipresente,
e cada novo doente ou familiar que desaparecia reforçava a sensação de que o fim do mundo havia chegado. Os cemitérios rapidamente se tornaram insuficientes para comportar a quantidade de mortos. Para lidar com o volume crescente, valas coletivas foram abertas em áreas periféricas e até dentro da cidade, transformando terrenos comuns em fossos fétidos. Os corpos eram empilhados uns sobre os outros, cobertos de forma improvisada, criando montes que rapidamente se tornavam colinas pútridas. O odor da decomposição impregnava cada rua, cada casa, e até mesmo os edifícios mais luxuosos não conseguiam escapar. Sobreviver significava caminhar diariamente entre cadáveres, lidar com o cheiro, o horror visual e a sensação constante de que a morte podia tocar qualquer pessoa a qualquer momento. A queima em massa de corpos foi uma das soluções desesperadas adotadas pelas autoridades. Grandes fogueiras foram acesas em praças e campos abertos, sobre as quais cadáveres eram lançados sem cerimônia na tentativa de impedir que a peste se espalhasse ainda mais. O céu de Constantinopla, antes claro e vibrante, tornou-se cinza, saturado de fumaça, e cinzas que caíam sobre ruas desertas. O crepitar das chamas se misturava aos gritos dos sobreviventes, criando uma sinfonia de terror que ninguém poderia esquecer. Era uma cidade em guerra consigo mesma, sitiada por algo que não podia ser visto, ouvido ou combatido de maneira convencional. O impacto da peste se estendeu para além da saúde. O funcionamento do império entrou em colapso. Rotas comerciais ficaram interrompidas. Exércitos foram dizimados antes mesmo de enfrentar inimigos externos. E o governo sofreu paralisia administrativa. Funcionários públicos, juízes e magistrados não conseguiam mais cumprir suas funções. Tribunais fecharam, lojas permaneceram trancadas e até mesmo o próprio imperador Justiniano sentiu o peso da impotência diante de uma calamidade que desafiava qualquer poder humano. A morte em massa não era apenas física, mas social. Cada instituição, cada estrutura de controle, cada vínculo humano foi colocado à prova pelo inimigo invisível. As ruas silenciosas testemunhavam cenas de desolação inimagináveis. Sobreviventes vagavam como sombras aterrorizados, evitando qualquer contato com os infectados ou mesmo com os próprios vizinhos. Famílias inteiras foram extintas. Casas ficaram vazias, crianças ficaram órfãs. E mães desoladas gritavam em desespero. O medo de ser contaminado era tão grande que parentes trancavam doentes dentro de casa e fugiam, abandonando quem mais amavam. Cada esquina, cada praça e cada viela tornou-se um lembrete do alcance absoluto da peste. Os relatos descrevem cenas de selvageria desesperada, vizinhos abandonando uns aos outros, pessoas mutilando corpos na tentativa de salvar familiares padres, incapazes de ministrar ritos fúnebres. A religião, normalmente fonte de conforto, tornou-se uma lembrança cruel do que se perdera. Templos abarrotados de doentes, fogueiras acesas em nome de purificação, mas incapazes de deter a morte. A população começou a ver a praga como castigo divino, vingança pelos pecados da humanidade, e a desesperança tomou conta de cada coração. Mesmo aqueles que sobreviveram carregaram cicatrizes profundas. A devastação social, econômica e psicológica foi imensa. Rotas comerciais interrompidas, cidades vizinhas em pânico, famílias destruídas, economia estagnada, e estruturas administrativas paralisadas. Constantinopla, antes considerada a joia do mundo, tornou-se símbolo do horror absoluto, provando que nem riqueza, nem poder, nem muralhas poderiam deter a força implacável de um inimigo invisível. Cada rua, cada casa, cada praça carregava o peso do luto, e os sobreviventes passaram a viver como se caminhassem entre espectros, conscientes de que a qualquer momento poderiam ser ceifados. A morte em massa da peste de Justiniano não foi apenas um evento epidemiológico, foi uma catástrofe humanitária que abalou os alicerces de toda uma civilização. O horror não estava apenas nos números, mas na experiência cotidiana, o cheiro constante da decomposição, o silêncio absoluto interrompido apenas por gritos de agonia, a visão de corpos empilhados ou queimados, e a sensação inevitável de que o mundo havia mudado para sempre. Constantinopla foi transformada em uma necrópole viva, um lugar onde a morte reinava absoluta, lembrando a todos que, diante de um inimigo invisível, ninguém está seguro. Quando a peste alcançou os corredores luxuosos do Palácio de Constantinopla, nem mesmo o imperador Justiniano, senhor absoluto do Império Bizantino, conseguiu escapar de seu toque mortal. O homem que outrora controlava exércitos, governava cidades e ditava leis, sentiu, pela primeira vez, o peso da impotência diante de uma força invisível. As notícias começaram a circular discretamente. O imperador havia contraído a febre que devastava a cidade. Imediatamente, pânico e tensão tomaram conta do palácio. Guardas, conselheiros e ministros se moveram com cautela, temendo tanto pela vida do soberano quanto por sua própria. O palácio, antes símbolo de poder e segurança,
transformou-se em um espaço de paranoia, silêncio e medo. O corpo de Justiniano rapidamente começou a demonstrar os sinais mais temidos da doença. Febres altas que queimavam sua pele, calafrios que sacudiam os ossos, delírios que o faziam confundir realidade e fantasia. Bubões negros surgiram em suas axilas e virilha laterrando dolorosamente. Médicos do Império tentaram de tudo, mas nada parecia funcionar. Remédios, cataplasmas e sangrias eram insuficientes diante da peste implacável. No mesmo instante, orações e rituais religiosos começaram a dominar a rotina do palácio. Sacerdotes foram chamados para ministrar preces incessantes. Incensos foram queimados em corredores e aposentos, e feitiços e amuletos antigos foram distribuídos entre guardas e criados, todos na esperança de afastar o inimigo invisível. A paranoia que se instalou no palácio era palpável. Nenhum mensageiro ousava entrar sem proteção. Nenhum criado tocava objetos sem rituais de purificação. O medo de contaminação transformou o palácio em uma prisão de ouro, corredores silenciosos, aposentos trancados e o imperador, antes acostumado a ordenar vidas, agora se via refém de sua própria mortalidade. Conselheiros sussurravam, desconfiando de qualquer aproximação. Rumores sobre traições e sabotagens começaram a se espalhar, pois diante da ameaça da morte, até a lealdade parecia uma fraqueza suspeita. O poder absoluto que Justiniano exercera sem questionamentos, agora dependia de preces, amuletos e da sorte, elementos que jamais dominará. O próprio imperador experimentou a fragilidade da carne. Suas noites eram marcadas por delírios febris, onde via inimigos imaginários, figuras sombrias que rondavam seu leito e alertavam para conspirações inexistentes. As orações ecoavam em seus ouvidos, e o cheiro de incenso misturado ao fedor da doença penetrava cada espaço do palácio. Justiniano, acostumado a observar a morte nos campos de batalha, desta vez enfrentava um inimigo invisível, que não podia ser derrotado com espada ou exército. A sensação de impotência corroía sua mente, deixando-o à mercê do terror que se espalhava pelo império. Enquanto isso, os súditos acompanhavam, angustiados, cada rumor sobre a saúde do soberano. A possibilidade de perder o imperador alimentava ainda mais o pânico geral. Se o coração do império podia sucumbir, o que restaria para o povo? Médicos, sacerdotes e até esotéricos se revezavam, tentando salvar Justiniano com remédios, rituais e orações incessantes, enquanto a peste continuava a devastar a cidade ao redor. A tensão dentro do palácio era tão intensa que muitos afirmavam ouvir os gemidos de doentes e o crepitar de fogueiras de corpos queimados, mesmo sem sair de suas câmaras. Finalmente, a combinação de cuidados médicos rudimentares, rituais religiosos e a própria resistência do imperador permitiu que Justiniano sobrevivesse à doença, mas a experiência deixou marcas profundas. A paranoia não desapareceu. Ele permaneceu vigilante, desconfiado de cada sombra e ruído no palácio, lembrando-se de que a morte invisível podia atingir qualquer pessoa, por mais poderosa que fosse. O episódio marcou não apenas sua vida pessoal, mas também o moral do império, que viu seu líder mais humano do que nunca, vulnerável a um inimigo que não podia ser derrotado com força ou riqueza. Quando a peste atingiu Justiniano, o palácio que antes resplandecia com ouro, mosaicos e mármores transformou-se em uma fortaleza assombrada pelo medo e pela morte iminente. O imperador, acostumado a controlar destinos e ordenar execuções com um simples gesto, agora se via impotente diante de um inimigo que não podia ser visto, sentido ou derrotado. Seus primeiros sintomas foram traiçoeiros. Febres ardentes que queimavam sua pele como brasas invisíveis, calafrios que o faziam tremer incontrolavelmente e dores nos ossos, que lembravam o peso de exércitos inteiros sobre sua coluna. Bubões começaram a surgir em regiões sensíveis, crescendo rapidamente, latejando e exalando um odor fétido que até os médicos mais experientes não conseguiam suportar. Cada sinal era um lembrete cruel de que a morte não fazia distinção entre imperador e plebeu, entre poderosos e humildes. No palácio o horror tomou forma em uma paranoia quase palpável. Criados se recusavam a tocar nas roupas ou nos pertences do imperador sem antes passar por rituais de purificação, enquanto conselheiros sussurravam sobre conspirações e traições, acreditando que a doença poderia ter sido espalhada intencionalmente. Sacerdotes foram convocados para rezar incessantemente, queimando incenso e entoando preces que ecoavam pelos corredores vazios, enquanto esotéricos realizavam rituais arcanos com talismãs, água benta e símbolos sagrados. Cada tentativa de afastar a morte era acompanhada de medo e tensão, pois a qualquer instante o imperador poderia sucumbir, deixando o império à mercê do caos. A vigilância era constante. Guardas observavam cada sombra, cada ruído, e a menor suspeita de contaminação provocava pânico e isolamento imediato. Justiniano, durante suas febres e delírios, começou a confundir realidade e alucinação.
Via inimigos imaginários nos corredores do palácio. Sentia vultos que observavam com intenções maliciosas. E acreditava ouvir conspirações sendo tramadas por aqueles que deveriam protegê-lo. Ele chorava e suplicava por salvação para Deus, ora para santos e figuras espirituais que imaginava surgirem diante de seu leito. O cheiro de incenso misturado à decomposição do palácio, junto ao fedor que entrava pelos aposentos, tornava a respiração quase impossível. A agonia do corpo se somava à tortura da mente. E o imperador vivia dias intermináveis entre o medo, a febre e os delírios, totalmente vulnerável diante do inimigo invisível. Enquanto isso, a população observava e especulava. Boatos sobre a saúde do soberano circulavam como chamas de incêndio. Se Justiniano morresse, o que restaria do império? Essa inquietação gerava pânico coletivo, pois o líder que sustentava não apenas a autoridade política, mas também a moral da cidade estava em perigo. Médicos experimentavam sangrias, remédios à base de ervas e cataplasmas, mas nada parecia conter a febre ou reduzir os bubões. Sacerdotes realizavam procissões, rituais de purificação e missas especiais, enquanto esotéricos tentavam afastar o mal com encantamentos e amuletos sagrados. Cada gesto, cada oração era acompanhado de tensão máxima, pois a morte podia surgir em qualquer instante. E o imperador não tinha imunidade diante do destino que rondava Constantinopla. A paranoia dominava o palácio em todos os níveis. Guardas isolavam alas inteiras, médicos e conselheiros evitavam contato direto com o imperador. E a suspeita se espalhou como uma sombra. Qualquer sinal de doença era considerado um risco mortal para todos. Justiniano, acostumado a confiar apenas em si mesmo, viu-se à mercê de protocolos, rituais e cuidados que não compreendia completamente. Dependendo de amuletos, rezas e incensos para sobreviver, as noites eram preenchidas por delírios febris, gritos de alucinações e sonhos de morte iminente. Ele não apenas lutava contra a doença, mas também contra o medo que se infiltrava em sua mente e corria pelos corredores do palácio, corroendo a segurança que poder outrora lhe concedera. Ao final dessa experiência, Justiniano sobreviveu, mas não sem deixar cicatrizes profundas. Sua própria vulnerabilidade mudou a percepção sobre a mortalidade, não apenas dele, mas de toda a população, que observava a luta do imperador. O palácio voltou a ter algum semblante de normalidade, mas a paranoia nunca desapareceu completamente. Cada sombra lembrava a fragilidade da vida. Cada ruído podia ser a aproximação da morte invisível, e o poder absoluto mostrava-se, pela primeira vez, insuficiente diante da força implacável de uma epidemia que não respeitava ninguém. A história de Justiniano contaminado não é apenas a narrativa de um imperador doente, mas o retrato da fragilidade humana diante de um inimigo invisível, e como o terror, a paranoia e o desespero se espalham até mesmo entre os mais poderosos. Foi um capítulo de horror absoluto, onde riqueza, influência e controle foram colocados à prova e mostraram-se insuficientes diante da peste que assombrava Constantinopla. O colapso da sociedade durante a peste de Justiniano foi como o desmoronar de um império diante de uma força invisível e implacável. O comércio, que até então havia sido o coração pulsante de Constantinopla, simplesmente parou. As grandes rotas que traziam especiarias, seda, grãos e riquezas do Oriente foram interrompidas, pois marinheiros temiam aportar em uma cidade transformada em cemitério a céu aberto. Os mercados, outrora repletos de vida, ecoavam em silêncio, com bancas abandonadas e produtos apodrecendo ao ar livre, criando um odor nauseante que se misturava ao cheiro da decomposição humana. O ouro, outrora símbolo de poder e prosperidade, havia perdido valor diante da luta desesperada por pão e água. Comerciantes fugiam, caravanas eram saqueadas e, em pouco tempo, o que antes sustentava a glória do império ruiu diante dos olhos aterrorizados da população. Sem comércio, o exército começou a definhar. Constantinopla dependia das mercadorias e dos tributos vindos das províncias distantes, e com a peste se espalhando até os confins do império, soldados morriam sem sequer ter enfrentado uma batalha. Legiões inteiras foram dizimadas pela doença, deixando fronteiras desprotegidas e inimigos atentos às fraquezas do império. As armas enferrujavam, os campos de treinamento tornavam-se silenciosos, e os generei, antes cheios de glória, agora enterravam seus homens em valas comuns. O exército que havia levado Justiniano a conquistas grandiosas, como a reconquista de Roma, estava reduzido a um punhado de sobreviventes debilitados, sem forças para proteger nem mesmo a capital. A sensação era de que o próprio império estava sendo corroído de dentro para fora, não por inimigos de carne e osso, mas por um espectro invisível que se alimentava da carne dos vivos. A fome passou a ser uma companheira constante dos que ainda resistiam à peste. Com o comércio paralisado e os campos abandonados, não havia quem plantasse, colhesse ou transportasse os grãos necessários para alimentar a população. Os fornos de pão, antes sempre cheios,
ficaram vazios. Famílias disputavam restos de comida nas ruas. Cães e gatos desapareceram, abatidos para servir de alimento. O desespero levou alguns a vasculhar corpos em decomposição na esperança de encontrar moedas ou até mantimentos escondidos. As casas nobres, que ainda mantinham reservas de alimentos, se transformaram em fortalezas de isolamento, protegidas por guardas armados contra o povo faminto. A fome corroía não apenas os corpos, mas também a moral, transformando vizinhos em inimigos e amigos em predadores. O caos se tornava cada vez mais profundo, como se o império estivesse afundando em um abismo sem retorno. Chat-GPT roteirista, a própria cidade de Constantinopla, a joia do império, parecia agonizar junto de seus habitantes. As praças estavam cobertas por cadáveres que não podiam ser enterrados. As igrejas exalavam o odor de milhares de mortos empilhados. E as ruas desertas eram tomadas por ratos, donos de um cenário que parecia mais com um inferno terreno do que com a capital do cristianismo. O som dos sinos fúnebres era constante, misturado aos gritos de delírio dos infectados e ao silêncio dos que já haviam perdido tudo. Palácios, basílicas e mercados não passavam agora de tumbas erguidas sobre os escombros de uma sociedade que não conseguia se reerguer. Constantinopla, que havia resistido a invasões, guerras e conspirações, se curvava diante de um inimigo invisível, que atacava silenciosamente e deixava atrás de si apenas destruição e desespero. O colapso não era apenas físico, mas também espiritual. Muitos acreditavam que Deus havia abandonado o império, entregando-o às trevas eternas. O colapso da sociedade em Constantinopla durante a peste de Justiniano foi um mergulho profundo nas trevas, um desmoronamento de pilares que sustentavam a vida cotidiana e a própria sobrevivência do Império Bizantino. As ruas antes repletas de feiras, mercados e a movimentação frenética de comerciantes vindos de todas as partes do Mediterrâneo foram se tornando desertos cinzentos, povoados apenas por carroças que transportavam cadáveres ou cães famintos disputando restos de corpos. O comércio parou quase por completo, e isso foi devastador, pois Constantinopla era o coração pulsante do império, um nó vital de rotas marítimas e terrestres, sem marinheiros para conduzir navios, sem mercadores para vender grãos e sem camponeses para colhê-los. A fome logo se espalhou como uma sombra inescapável. O povo que antes corria para os bazares passou a correr em busca de restos, raízes e até mesmo carne em decomposição, tornando a fome tão mortal quanto a própria peste. O exército, outrora poderoso e temido em todo o mundo conhecido, também se enfraqueceu diante do inimigo invisível. Regimentos inteiros desapareceram sem jamais levantar suas espadas em batalha, não derrotados por lanças ou flechas, mas por febres ardentes e bubões purulentos. As fortalezas nas fronteiras começaram a se tornar vulneráveis, e povos inimigos como os lombardos, persas e outros bárbaros percebiam com olhos famintos a fraqueza do império. Mas a pior batalha acontecia dentro das muralhas de Constantinopla, onde soldados sobreviventes, desnutridos e traumatizados, eram convocados mais para remover cadáveres do que para proteger o palácio imperial. As muralhas ainda se erguiam, mas dentro delas reinava um silêncio sufocante e uma sensação de que nada poderia deter a fúria da morte. Enquanto a fome crescia e o comércio desaparecia, a cidade se transformava em um cenário digno de pesadelo. Padarias já não tinham grãos, açougues estavam vazios e tavernas outrora cheias de risos, agora eram apenas espaços escuros onde famílias desesperadas buscavam abrigo. A fome obrigou muitos a cometer atos extremos, e histórias sombrias começaram a circular. Vizinhos que desapareciam misteriosamente, boatos de canibalismo em becos ocultos, mães que enterravam não apenas filhos, mas também sua própria sanidade diante da miséria. Constantinopla, que já havia sido chamada de a Cidade Dourada, agora era apenas um cadáver coletivo, onde a fome, o medo e a peste marchavam de mãos dadas, arrancando qualquer traço de civilização. As ruínas não eram apenas físicas, mas também espirituais. Igrejas abarrotadas de fiéis pedindo clemência começaram a se esvaziar quando nem mesmo os sacerdotes escapavam da peste. O povo, que antes acreditava na proteção divina, começou a desconfiar que o castigo era inevitável e que os céus haviam abandonado a cidade. Muitos deixaram de rezar, mergulhando em silêncio e desespero, enquanto outros apelavam para rituais sombrios e sacrifícios secretos na tentativa de aplacar forças invisíveis. O Palácio Imperial, cercado de luxo e guardas, não escapava dessa paranoia. Servos desconfiavam uns dos outros, e conspiradores viam no caos uma oportunidade para derrubar Justiniano, já enfraquecido pela doença. Era como se a própria alma do império estivesse sendo corroída, junto com os corpos de seus habitantes. No final,
Constantinopla não era mais a mesma. A cidade que havia sido construída para ser eterna, a capital do mundo, foi transformada em uma sombra de si mesma. Comércio paralisado, exército debilitado, povo faminto e uma paisagem urbana que mais parecia um cemitério, a céu aberto. Esse foi o legado da peste naquele período sombrio. O colapso não se limitava à morte física, mas à destruição da ordem, da esperança e da confiança em qualquer tipo de futuro. E o mais assustador era a sensação de que não havia fim à vista, de que aquela ruína poderia se estender para sempre. Mas o que muitos não sabiam é que o pior ainda estava por vir, e que essa peste seria apenas o prenúncio de novas ondas de destruição. A peste não ficou confinada a Constantinopla. Assim como as ondas que se espalham após a queda de uma pedra no lago, a doença expandiu-se pelas águas do Mediterrâneo, viajando nas embarcações que carregavam não apenas especiarias, grãos e tecidos, mas também ratos infectados e suas mortais pulgas. Alexandria, a joia do Egito, foi uma das primeiras cidades a ser tragada pelo mesmo destino que assolava Bizâncio. Seus portos fervilhantes, que outrora eram símbolo de riqueza e prosperidade, tornaram-se o palco de uma devastação incontrolável. Os navios que ali aportavam traziam não só mercadorias, mas também a semente invisível da morte. Logo, ruas lotadas de mercadores foram substituídas por corredores repletos de cadáveres, o cheiro pútrido de decomposição dominando o ar, e caravanas inteiras interrompendo seu comércio, deixando as estradas desertas. De Alexandria, a praga seguiu seu curso, atravessando rotas que ligavam o norte da África à Sicília, e dali para a Península Itálica. Roma, outrora capital de um império agora humilhada, sentiu novamente o peso do fim. Igrejas abarrotadas de fiéis buscavam respostas divinas, mas os sinos tocavam não mais em celebrações, e sim em funerais sem fim. Em algumas regiões, estimava-se que a peste dizimava até metade da população, reduzindo cidades florescentes a esqueletos de pedra e silêncio. No sul da Gália, as crônicas registram cemitérios improvisados nas margens de estradas, onde viajantes podiam ver pilhas de corpos, queimando dia e noite, sinal de que a vida havia sido vencida por algo que nem soldados, nem muros, nem deuses pareciam conter. As ilhas do Mediterrâneo, como Chipre e Creta, tampouco foram poupadas. Os ventos marítimos e o intenso comércio tornaram esses pontos estratégicos verdadeiros túmulos a céu aberto. Relatos descrevem cidades inteiras despovoadas, campos abandonados e portos desertos, como se a peste tivesse o poder de apagar a presença humana em questão de dias. A doença era implacável e, à medida que avançava, levava consigo não apenas vidas, mas também culturas, memórias e tradições. Em poucos anos, a peste de Justiniano não era mais apenas uma tragédia bizantina, mas um flagelo do mundo conhecido. E como veremos no próximo capítulo, o eco desse terror continuaria a ressoar, deixando cicatrizes profundas em toda a civilização mediterrânea, cicatrizes que moldariam o futuro e transformariam a própria noção de fim dos tempos. À medida que a peste devastava cidades e aldeias, a fé das pessoas era testada de maneira brutal. A morte não vinha apenas rápida, mas cercada de mistérios que a ciência da época não conseguia explicar. Diante da impotência dos médicos e da falência das autoridades políticas, restava buscar respostas no invisível. Muitos acreditavam que a peste era o reflexo da ira divina, um castigo dos céus contra a humanidade corrompida pelo pecado. Pregadores percorriam as ruas clamando que o flagelo era o prenúncio do Apocalipse, que as trombetas do fim haviam soado, e que o sangue, a fome e a doença eram sinais de que o mundo caminhava para sua extinção. Em algumas regiões, pessoas se reuniam em procissões, cobrindo-se de cinzas e ferindo seus próprios corpos em penitência, na esperança de aplacar a fúria de Deus. Mas a peste avançava indiferente, como se zombasse de tais tentativas. Não foram apenas interpretações divinas que ganharam força. A crença no sobrenatural e nos demônios também se espalhou com a mesma rapidez que a doença. Muitos juravam ter visto criaturas sombrias à espreita nas noites silenciosas, espectros de aparência cadavérica caminhando entre as casas escuras. Acreditava-se que esses demônios eram os verdadeiros portadores da peste, soprando o hálito da morte sobre as vítimas adormecidas. Em Bizâncio, alguns monges registraram visões de figuras aladas negras sobrevoando os telhados, lançando dardos invisíveis que atingiam aqueles que no dia seguinte eram encontrados mortos. Essas narrativas se tornaram parte do imaginário popular, reforçando a ideia de que a peste não era apenas uma doença física, mas uma guerra espiritual travada entre as forças celestiais e infernais. As visões apocalípticas dominavam os sonhos e a imaginação coletiva. Textos sagrados eram relidos sob novas interpretações, e passagens do Apocalipse de João pareciam ganhar vida diante dos olhos das pessoas. O cavaleiro pálido da morte descrito nas Escrituras era identificado diretamente com a peste, cavalgando de cidade em cidade, deixando atrás de si apenas silêncio e ossos.
Alguns acreditavam que o anticristo já havia nascido e que as dores da peste eram apenas os primeiros sinais de um reinado de trevas que se aproximava. Essa atmosfera sufocante transformou o Mediterrâneo em um palco de pânico coletivo, onde o medo físico da doença se entrelaçava ao medo espiritual da condenação eterna. Era como se cada esquina, cada olhar e cada sino de funeral fosse a confirmação de que o fim dos tempos já havia começado. Quando a peste finalmente recuou, deixando atrás de si ruas silenciosas, cemitérios abarrotados e cidades despovoadas, Bizâncio já não era mais o mesmo. O império, que havia se erguido como herdeiro da glória romana e proclamava ser a fortaleza da cristandade, saia mutilado, não apenas em corpos, mas em sua própria essência. A população havia sido dilacerada, com campos inteiros abandonados, oficinas sem trabalhadores e portos outrora movimentados agora desolados. O comércio que sustentava a riqueza bizantina entrou em colapso, pois rotas foram interrompidas. Mercadores temiam navegar, e cidades inteiras se tornaram redutos da morte. Esse vazio econômico abriu feridas profundas que jamais se fecharam, reduzindo a capacidade do império de sustentar suas legiões e financiar as grandiosas obras que mantinham sua aura de poder. A peste invisível e silenciosa foi como um cerco invisível que minou as defesas de Bizâncio sem precisar de exércitos. O exército bizantino, outrora temido por sua disciplina e estratégias engenhosas, sofreu um golpe que o deixou vulnerável por gerações. Soldados morreram aos milhares, não em campos de batalha, mas em acampamentos tomados pela doença. As fileiras rarearam, e com menos homens para proteger as fronteiras, os inimigos encontraram oportunidades que antes eram impensáveis. Povos que aguardavam o momento certo para atacar, viram no flagelo divino a chance perfeita. Os persas sassânidas, sempre em conflito com Bizâncio, pressionaram suas fronteiras. Tribos eslavas avançaram para o sul ocupando terras abandonadas. Em pouco tempo, o império que já havia resistido a tantos cercos começou a perder territórios, não pela espada inimiga, mas pelo enfraquecimento silencioso causado pela peste. A defesa de Bizâncio tornou-se uma muralha rachada, pronta para ruir ao menor impacto. Mas o golpe mais cruel da herança da peste não foi apenas territorial, foi espiritual e político. A fé do povo nas promessas imperiais começou a se esvair. O império, que se apresentava como guardião do mundo cristão, havia falhado em proteger seus súditos do flagelo. Esse sentimento de abandono alimentou revoltas internas, crises religiosas e disputas de poder que corroeram ainda mais a unidade do trono bizantino. Enquanto isso, novos inimigos surgiam no horizonte. O Islã, ainda em seus primórdios, crescia em poder e em fervor religioso, encontrando pela frente um império exausto e despovoado. As vitórias muçulmanas que se seguiriam só foram possíveis porque Bizâncio, fragilizado pela peste, já não tinha a mesma força para resistir. Assim, o flagelo, que parecia apenas uma tragédia passageira, revelou-se a sombra que mudou o rumo da história. A peste não apenas matou, mas abriu caminho para que o mundo antigo fosse lentamente enterrado, dando lugar a uma nova ordem. Na conclusão desta narrativa sombria sobre a peste de Justiniano, o eco da tragédia ressoa como um lembrete cruel da fragilidade humana diante das forças invisíveis da natureza. Séculos se passaram, mas a memória daqueles dias de horror ainda paira como uma sombra sobre Constantinopla e sobre toda a história do império. A peste não foi apenas uma doença que ceifou milhões de vidas. Ela se tornou um divisor de águas que alterou o rumo das civilizações. O império, que antes parecia invencível sob o comando de Justiniano, foi dilacerado e enfraquecido, abrindo caminho para novos invasores, para inimigos que aproveitaram o caos para fincar raízes em territórios que antes pareciam inatingíveis. A cada corpo queimado, a cada cova aberta, a cada lamento que ecoava pelas ruas escuras, um pedaço da glória bizantina se desfazia, deixando atrás de si apenas ruínas, medo e incerteza. O mundo antigo presenciava não apenas uma praga, mas um presságio de que nem mesmo o maior império poderia escapar do abraço da morte. Esse eco sombrio atravessou gerações, servindo como um aviso constante. Epidemias não apenas matam, elas remodelam sociedades inteiras, destroem economias e enterram sonhos de grandeza sob o peso de cadáveres. A peste de Justiniano mostrou que até os mais poderosos estão sujeitos ao mesmo destino dos humildes, nivelados pela mão invisível da doença. Os registros que chegaram até nós descrevem uma Constantinopla sufocada por cadáveres, um império mergulhado em silêncio e desespero, e uma fé constantemente posta à prova. O horror vivido naquela época não ficou preso ao passado. El say repeat. Ecoando em pandemias modernas, lembrando que o ciclo da morte e da fragilidade humana nunca se rompe.
A herança dessa peste não é apenas histórica, mas também psicológica e cultural. A visão do fim dos tempos gravada na mente de milhares continua a inspirar lendas, mitos e medos até hoje, como uma ferida que jamais cicatriza. E agora, você que assistiu até aqui, mergulhou nas sombras dessa história e sentiu a escuridão que assolou Constantinopla no século VI. Não pode perder o que vem a seguir. No próximo vídeo vamos explorar outro capítulo sombrio da humanidade, tão perturbador quanto este Anjou Seng. A dor e o mistério se entrelaçam em um banquete macabro da própria história. Prepare-se, porque o que está por vir vai mexer com seus medos mais profundos e revelar verdades ainda mais sinistras. Para não perder nada, se inscreva no canal agora mesmo, ative as notificações e deixe seu like. Isso garante que você continue viajando por essas narrativas sombrias e ajude este espaço a crescer, trazendo cada vez mais histórias que revelam os lados ocultos e mais tenebrosos do passado. Afinal, a peste de Justiniano foi apenas o começo, e o próximo mergulho nas trevas já está à sua espera.